Jogadores conhecidos no futebol brasileiro que vão jogar a Série C. No vídeo de hoje traremos até vocês 10 jogadores que são conhecidos no futebol brasileiro. Contaremos a sua história e vamos te contar em qual clube ele vai jogar na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta dando no like e bora comigo para mais um vídeo. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar aquele like bonitão, se inscreve e ativa o sininho, pois quando você faz isso, o YouTube recomenda os nossos vídeos para você e aí fica sempre por dentro de todas as novidades do futebol. Abrindo a nossa lista, temos Santiago Trellis. Revelado pelo Independiente de Medellín, a curiosidade na carreira de Trellis já chega logo no começo de sua carreira, quando no ano de 2007 o jogador fechou o contrato com o Flamengo de 3 anos. Por divergências da diretoria, do atleta e de empresários, logo na temporada seguinte ele deixou o clube sem ter jogado nenhuma partida sequer com a camisa do clube carioca. Depois disso ele foi para o Vélez Sarsfield, onde jogou durante 3 anos no time B. Em 2011 ele retorna ao clube que o revelou, o Independiente de Medellín. Foram mais 2 temporadas até ser emprestado para o São Luís do México. Ele ainda vestiu as camisas do Morelia do México, Atlético Nacional da Colômbia, Libertad do Paraguai, Arsenal de Sarandí, La Equidad e Desportivo Pasto da Colômbia. A questão é que de 2007 até 2016, a melhor temporada do jogador foi no Deportivo Pasto, onde ele fez 17 jogos e marcou 9 gols. E aí chega o momento em que ele se torna conhecido por aqui, em 2017, quando chega ao Vitória. Nessa temporada ele fez a melhor de sua carreira, fazendo 23 jogos, 10 gols e dando 2 assistências. Depois disso ele passou pelo São Paulo, Internacional e jogou no Sport em 2021. Agora ele retorna ao Vitória, clube onde vai disputar a Série C do Brasileirão. Trellis tem 2 títulos em sua carreira e está com 32 anos. Seguindo temos Eric Flores. Revelado pelo Flamengo, Eric era uma grande esperança da diretoria do rubro-negro carioca. Não é à toa que em 2008, aos 19 anos, assinou seu primeiro contrato profissional. Mas as coisas não andaram como a torcida e o clube esperavam. Em 2010 ele foi emprestado para o Ceará e no mesmo ano, após não se firmar, foi para o Náutico, onde também não teve muito tempo de mostrar seu futebol. Em 2011 ele mais uma vez não se adaptou e jogou em 2 clubes, o Boa Vista do Rio de Janeiro e o Duque de Caxias. Em 2012 a história se repete e ele veste a camisa do Itumbiara e no meio do ano vai para o Avaí, onde jogou 6 jogos e não marcou. 2013 chega e era o ano onde o contrato do jogador com o Flamengo acabaria e ele mais uma vez joga meio ano no Boa Vista e mais meio ano no ABC. O Flamengo não renova com o jogador e de promessas e muitos empréstimos se escreveu a história de Eric Flores no clube da Gávea. Depois disso o jogador rodou mais ainda pelo futebol brasileiro, vestiu a camisa do São Bernardo, Fortaleza, do FK Kukës da Albânia, retornou ao Boa Vista, que comprou o jogador em definitivo, foi emprestado para o Criciúma, jogou no Brasiliense, retornou ao Boa Vista, onde ficou por 1 temporada e meia, foi emprestado ao Volta Redonda, retornou ao Boa Vista novamente e em 2021 chegou ao Remo, e é por lá que ele vai disputar a terceira divisão do Brasileirão. O jogador tem 3 títulos em sua carreira e está com 32 anos. Seguindo a nossa lista temos Brenner. Revelado pelo Juventude, o jogador já teve sua passagem pela Série C no início da carreira, quando subiu ao profissional do clube e assim recebeu o destaque de sua carreira, quando marcou 7 gols em 15 jogos que disputou. Na temporada seguinte ele foi vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas acabou se machucando no final da temporada. Ele foi se recuperar no Internacional, que teve o direito de compra do atacante no final do tratamento. No meio da temporada o Internacional confirmou a compra do jogador. Ele teve um início de 2017 bom no Internacional, mas depois entrou em um jejum de gols e a diretoria do Colorado contratou o William Potker e preferiu emprestar o jogador ao Botafogo e ainda envolveu Camilo na negociação. Ele ficou por 2 temporadas no clube carioca e no ano em que voltaria para o Inter, foi emprestado novamente para o Goiás e logo depois emprestado para o Avaí. O contrato do jogador com o Internacional acabou e depois disso ele foi para o futebol da Tailândia e vestiu a camisa do Bangkok United. O jogador não se adaptou e foi negociado com o Fagiano Okayama, do Japão, onde jogou apenas 2 jogos. Ele agora é jogador do Remo, onde vai jogar a Série C. O jogador tem 1 título em sua carreira e está com 27 anos. Seguindo com a nossa lista, temos Camilo. Revelado pelo América, Camilo chegou ao Marília em 2006 e o destaque que fez ele aparecer para o futebol e ser conhecido pelos clubes de elite foi na Série B de 2007 e no final da temporada recebeu várias propostas de clubes da Europa e do Brasil. Ele acabou fechando com o Cruzeiro, onde assinou um contrato de 3 anos. Ele fez 22 partidas com a camisa do clube mineiro e sem espaço no elenco, acabou sendo emprestado para o Santo André. Depois ele foi emprestado para o Barueri, logo em seguida para o Ceará e em 2010 retornou ao Cruzeiro. No clube de Minas ele fez mais 4 partidas, perdeu novamente o espaço e foi emprestado para o América Mineiro. No mesmo ano foi para a China, jogar no Nanchang FC e quando voltou ao Brasil vestiu a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto,
tudo isso por empréstimo. O contrato dele com o Cruzeiro acabou, o clube não renovou e ele foi para o Avaí. Depois disso ele ainda vestiu as camisas do Mirassol, onde fez parte daquele time que fez 6-0 no Palmeiras. Inclusive ele fez um dos gols da goleada. Ele também passou por Sport Chapecoense, jogou no Al-Shabaab da Arábia Saudita, jogou no Botafogo, Internacional, retornou a Chapecoense em 2019, jogou novamente no Mirassol em 2020 e no mesmo ano foi para Ponte Preta, que é o clube que ele mais atuou em toda a sua carreira. Hoje ele é novamente jogador do Mirassol, clube onde ele vai jogar a Série C. Camilo tem um título em sua carreira e está com 35 anos. Seguindo temos Everton Silva. Revelado no Friburguense, o jogador foi emprestado para alguns clubes do Rio de Janeiro para pegar experiência e em 2009 chegou ao Flamengo. Campeão brasileiro com o rubro-negro carioca, Everton chegou ao Flamengo e conseguia atuar pelas duas laterais. Sendo assim, era reserva imediato de Leonardo Moura e Juan. Por falta de espaço no elenco, ele foi emprestado para a Ponte Preta no ano seguinte para disputar a Série B, mas a má fase diminuiu o tempo de sua passagem na Ponte. Ele volta ao Flamengo em 2011, mas se envolveu em um acidente de trânsito sem carteira de motorista e foi afastado do clube. Depois disso, ele foi emprestado para vários clubes e passou por Ponte Preta, Duque de Caxias, Boa Vista, Atlético Goianiense, ABC, CRB e em 2013 retornou ao Boa Vista. E esse era o ano do final do contrato do jogador com o Flamengo. O clube não renovou e ele foi para a Chapecoense. Depois disso, Everton passou por mais 11 clubes: Chapecoense, Paysandu, RB Brasil, Avaí, Joinville, Ceará, São Bento, Coimbra de Minas Gerais, América de Natal, CSA e hoje está no Confiança, que é o clube onde ele vai disputar a Série C. O jogador tem 3 títulos no currículo e está com 33 anos. O próximo em nossa lista é John Clay. Você lembra dele? Provavelmente quem vai mais lembrar dele é o torcedor vascaíno. Ele começou nas divisões de base do clube e subiu ao profissional junto com o Marlone, depois de uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas aí não rendeu o esperado e retornou às divisões de base. Finalmente, em 2013, ele retorna ao profissional e aí se firma e fica por 3 temporadas por lá. Em 2017, ele é comprado pelo futebol árabe e veste a camisa do Al-Qadisiyah. Fez 7 partidas por lá, decepcionou os dirigentes do clube e é emprestado para o Goiás. Depois disso, ele vestiu a camisa do Boa Esporte, do CSA, do Marítimo de Portugal, do Caxias, do Brusque e agora é jogador do Figueirense, onde vai atuar na Série C. O jogador tem 4 títulos em sua carreira e está com 27 anos. Seguindo com a nossa lista, temos o William Magrão. Revelado pelo Grêmio, o jogador foi promovido ao profissional da equipe por Mano Menezes. Ficou 4 temporadas na equipe entre bons e maus momentos e ainda teve uma grave contusão em que rompeu os ligamentos do joelho em 2009. Em 2010, ele fez outra cirurgia no joelho e em 2011 foi emprestado para a Ponte Preta. Depois disso, o jogador vestiu as camisas do Cruzeiro, Figueirense, Portuguesa, Boa Esporte, RB Brasil, Náutico, Juarez do México, Kagoshima United do Japão, retornou à Portuguesa e vai jogar a Série C com a camisa do Aparecidense. Ele tem 2 títulos em sua carreira e está com 34 anos. Seguindo a nossa lista, temos o Alisson. O jogador deu seus primeiros passos no futebol no Potiguar de Parnamirim e chegou no ABC aos 18 anos. A história de destaque de Alisson já começou logo no ano de sua chegada, pois na final do estadual contra o maior rival do clube, o América, o ABC venceu por 5-2 com 4 gols dele. Foi campeão e ele ainda foi artilheiro do campeonato com 10 gols. Ele também já jogou a Série C em 2007 e não só jogou como também fez 16 gols e foi um dos responsáveis pelo acesso do ABC à 2ª divisão de 2008. Depois disso ele foi vendido para o Atlético Paranaense. O jogador ficou por 2 temporadas no clube e assim que chegou sofria por conta da pubalgia, uma lesão que é causada por esforço repetitivo na região da sínfise púbica e na origem da musculatura adutora comum aos atletas, especialmente os jogadores de futebol. Ele foi se tratando e retornou bem, tanto que em 2009 foi eleito revelação do campeonato estadual. Em 2010 ele fechou com o Cruzeiro, mas jogou apenas 14 partidas, pois teve outra contusão. Em 2011 ele rapidamente garantiu sua vaga como titular e logo virou artilheiro da Libertadores, marcando 4 gols em 2 jogos. No final da competição, mesmo com o Cruzeiro sendo eliminado nas oitavas de final, ele foi artilheiro da Libertadores com 7 gols. Tudo parecia voar na carreira do jogador, mas ele sofreu uma fratura no tornozelo e passou por mais uma cirurgia, ficando mais uma vez fora dos gramados. Ele só voltou a jogar em 2012 depois de um longo processo para se recuperar, mas seu contrato com o Cruzeiro acabou e o clube não quis renovar. Ele foi negociado com o São Paulo e ele chega em janeiro de 2013, mas sua passagem foi apagada e ele foi afastado pelo técnico Ney Franco, que declarou que o jogador não rendia nos treinos. Em julho, o jogador é negociado e vai para o Bahia até o final do ano com passagem discreta. O Alisson acerta com o Botafogo em 2014 e faz gols importantes contra Corinthians e Flamengo, mas mais uma vez tem uma lesão importante e não consegue ajudar o clube na luta contra o rebaixamento
rebaixamento e entra na barca dos 16 jogadores que foram demitidos pelo time carioca. Ele ainda vestiu a camisa do Coritiba, Santos, Vila Nova e realizou seu grande sonho em 2018, que era voltar para o ABC. Nessa passagem foram apenas 16 jogos, mas o jogador balançou a rede 10 vezes e foi emprestado para o Vitória. No Vitória, sua passagem não foi de tanto destaque e ele foi negociado com o CRB. O jogador fez jogos treinos marcantes e animou a torcida, mas deixou o clube por conta de outra lesão detectada antes mesmo de sua estreia. Em 2019, o jogador diz que voltaria para o clube de onde nunca deveria ter saído, que era o ABC. Em 2020 e 2021, ele faz 50 partidas e marca 36 gols, confirmando que todos que conhecem o futebol do jogador já sabem. Se não fossem as lesões, ele estaria voando mais alto ainda. Ele ainda está no ABC, onde vai jogar a terceira divisão. O jogador tem 6 títulos em sua carreira e está com 33 anos. O penúltimo jogador em nosso vídeo de hoje é Jadson. Revelado pelo Atlético Paranaense, o jogador começou no profissional em 2003 e teve grande destaque na temporada de 2004 com a camisa do Furacão. Em 2005 ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, onde ficou por 7 temporadas e meia. Sempre com destaque com o radar dos clubes brasileiros ligado por ele, o contrato do jogador com o clube ucraniano acabou e Palmeiras, Corinthians e São Paulo ficaram em alerta pelo jogador, que acabou indo para o São Paulo. Com a saída de Lucas, que foi para o PSG, Jadson chegou ao tricolor paulista para exercer uma função que não era tanto a dele, de jogar mais aberto pela direita, mas em entrevista ele falou que aceitava o desafio. Nessa mesma temporada, o jogador foi homenageado pelo Shakhtar, que colocou os pés do jogador na calçada da fama do clube. Jadson atuava bem, mas a fase do São Paulo era terrível e o clube atingiu uma marca histórica e negativa de 7 derrotas seguidas. Ele também acabou indo junto com a má fase da equipe e ficou em um jejum de 3 meses sem marcar, e o problema que complicou tudo foi um jogo contra o Flamengo que terminou em 0 a 0 e ele perde um gol feito e ainda perde um pênalti. Paulo Autuori, que era o treinador, pediu demissão e quem voltou foi Muricy Ramalho, que colocou o Jadson no banco. Depois disso, em 2014, ele acertou com o Corinthians em uma negociação que envolvia uma troca por Alexandre Pato. Ele teve um ótimo começo, foi destaque da equipe no estadual, mas mesmo com alguns fatores positivos, ele não conseguiu terminar a temporada como titular. O jogador ainda jogou na China no Tianjin Tianhai, retornou ao Corinthians, vestiu a camisa do Atlético Paranaense, jogou no Avaí e hoje é jogador do Vitória, onde vai atuar na Série C. Jadson tem 38 anos e 20 títulos em sua carreira, sendo 12 só no Shakhtar Donetsk, explicando a idolatria do jogador na Ucrânia. Para fechar a nossa lista do vídeo de hoje, temos Ari. Se falamos de Jadson, que é ídolo na Ucrânia, não podemos deixar de falar de Ari, jogador que não é tão conhecido aqui no Brasil. Ele foi revelado pelo Fortaleza. O centroavante era destaque na base do clube e já era alvo de clubes europeus desde cedo, tanto que no Brasil fez apenas 6 partidas. Ele subiu a profissional no final de 2005 e já em 2006 foi vendido para a Suécia, onde vestiu a camisa do Kalmar. Logo em sua primeira temporada no clube já se destacou e em 2008 foi comprado pelo Alkmaar da Holanda. Novamente foi destaque e em 2010 começou sua trajetória para fazer história na Rússia, quando chegou ao Spartak de Moscou. Ele ficou por 11 temporadas na Rússia, onde vestiu também as camisas do Krasnodar e do Lokomotiv de Moscou. Depois de tantas boas atuações no futebol russo, em 2018 ele se naturalizou russo e foi convocado para a seleção da Rússia. Ari foi o primeiro negro a vestir a camisa da seleção do país. Depois de longa estrada no futebol europeu, o jogador aceitou um desafio que mudaria sua vida. Ele é dono do Atlético Cearense e decidiu reforçar o próprio clube no campeonato estadual. Ele resolveu voltar ao Brasil para ajudar a equipe a se livrar do rebaixamento no campeonato estadual. É com o Atlético Cearense que Ari vai disputar a Série C. Ele tem 5 títulos em seu currículo e está com 36 anos. E você, o que acha da trajetória desses jogadores? Eu quero a sua resposta aqui nos nossos comentários. Me segue lá também no Instagram que eu vou contar pra você mais um monte de história legal sobre o futebol brasileiro. E antes de sair do vídeo, não esquece aí de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Meu nome é Alvin e até a próxima.